Salve, salve galera, professor Romulo Arantes na área para comentar com vocês passo a passo cada questão do nosso simulado. Vem comigo, por favor. Eu começo com a questão de número 6. É uma questão pautada num conhecimento específico sobre o texto literário, que diz respeito à capacidade que o texto tem de dialogar com outros textos. Vamos responder aqui, portanto, uma questão voltada para a competência de área 6, habilidade 18. O ponto de partida, o enunciado, tá bom? Então vem comigo, tá? Primeiro, vamos fazer uma leitura superficial, depois uma leitura mais completa, destacando os elementos mais importantes. A canção revisita a literatura de informação do quinhentismo brasileiro como ação intertextual, o que resulta em um claro exemplo de... Aí o seguinte, agora a segunda leitura, e claro, de uma maneira mais completa, mais detalhada. A canção, o que é uma canção? Bem, uma canção é um poema que acrescenta uma dimensão musical, tá bom? É um texto híbrido em que se percebe dimensão de melopeia, que é a associação entre a estrutura poética do verso e a dimensão melodiosa da música. Revisitar significa resgatar a literatura de informação de que época? Do quinhentismo, ou seja, do século XVI, perfeito? Bem, esse tipo de produção objetivava informar ao rei de Portugal sobre o que havia sido encontrado aqui. Naturalmente, a prioridade para tais autores, que eram cronistas, era descrever a natureza e o nativo. Bem, essa revisitação acaba gerando um intertexto, que é o diálogo ou comunicação entre textos de autores diferentes. O que resulta em um claro exemplo de... É um exemplo de quê? É muito importante que você observe a extensão das alternativas. Como as alternativas são curtas, é imprescindível que o seu segundo passo seja julgar as alternativas, tá bom? Então vamos lá. Letra A, alusão. Quando é que ocorre uma alusão? Quando eu, um autor, ao compor o meu texto, eu menciono um outro texto. Se eu fiz menção, eu constituí uma alusão, ok? Bem, quando é que ocorre citação? Quando eu construo um texto, eu, autor, e ao construir o meu texto, eu pego o fragmento de um outro texto, coloco no meu e coloco entre aspas, tá bom? Quando é que ocorre uma paródia? Quando eu, autor, monto um texto a partir de um pré-existente e o faço com intencionalidade de crítica. Eu pego um texto que já existe e monto uma versão crítica e debochada. Isso é parodiar. O que é um pastiche? É quando eu, autor, ao compor o meu texto, eu imito a forma de construção de um outro artista. Eu não estou plagiando, eu não estou me apropriando de um texto que alguém já compôs. Eu estou imitando o estilo de composição, é diferente, tá bom? Isso é um pastiche. E o que é uma paráfrase? Parafrasear é montar um texto a partir de um pré-existente com a intencionalidade de reafirmar. Eu chamo a atenção aqui para algo muito importante. Professor, sempre que a intenção for negar o texto base, eu terei uma paródia, tá bom? E quando a minha intenção for reafirmar, ou seja, quando o que me interessa é apoiar o texto pré-existente, nesse caso eu tenho uma paráfrase. Portanto, visivelmente, paródia e paráfrase são formas antagônicas e muito convencionais, tá bom? Vamos agora para o terceiro passo, que é a observação de quem compôs o texto, o que nos permite, por exemplo, fazer uma inferência, ou seja, deduzir. Quem compôs? Chico Buarque de Holanda. Qual é a época de composição? Pós-modernidade, pós-moderno ou contemporâneo. Os autores pós-modernos ou contemporâneos, eles, via de regra, se valem de que forma de intertexto? Via de regra, eles utilizam a paródia. E por quê? Porque, normalmente, quando eles tomam como referência textos pré-existentes, o posicionamento deles é de negação. Isso é típico dos modernos e dos pós-modernos. Como Chico Buarque de Holanda é um autor dos dias de hoje, está revisitando a Carta do Achamento do período quinhentista, uma composição informativa, a tendência natural é a contraposição, sugerindo que a história do Brasil seja recontada sob o ponto de vista do brasileiro. Então essa é a tendência natural. Eu já coloco aqui, ó,
já puxo uma seta, porque há uma predisposição para a letra C ser a nossa resposta. Vamos ver, né? Agora é o quarto passo, quarto e último passo, definitivo, né? Fado tropical. Fado é composição lírica portuguesa. Tropical é uma referência ao trópico, é uma referência à América Latina, mais precisamente ao Brasil. Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no 1º abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou, e em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Aí essa terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Olha só o desejo imperialista, não é? De apropriação do espaço, o fato dos portugueses virem para cá e objetivarem incorporar o espaço ao seu território. Sabe, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos o sangue lusitano, uma boa dose de lirismo. Poxa, isso parece uma exaltação, não é? Mas veja só, além da sífilis, é claro, aí ele está mencionando uma doença que teria sido trazida pelos portugueses. Dessa forma, só parece uma exaltação. Na verdade, é uma crítica. Quando eu digo algo e a intenção é comunicar o contrário, eu fui irônico, tá certo? Então, visivelmente, o que se percebe é uma intencionalidade de revisitação do texto, do período quinhentista, texto formativo, com vistas a uma negação. Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar, meu coração fecha os olhos e sinceramente chora. A intenção, portanto, debochada de ridicularização dessa visão eurocêntrica sobre o processo colonial. Portanto, de fato, a nossa resposta é a letra C. É isso aí, galera. Tamo junto sempre. Valeu!